TV Impacto e a presença de João Arruda, presidente estadual do MDB do Paraná, ex-deputado federal e que hoje nos dá a honra de participar de uma entrevista com a TV Impacto. Primeira pergunta, na saudação de João Arruda. Um balanço da sua carreira política como deputado federal. Tudo bem, Luiz Fernando? Um prazer muito grande estar com você, com todos os telespectadores da TV Impacto. Foram 8 anos de muito trabalho, de muita dedicação a muitos municípios do estado do Paraná, emendas parlamentares. Alguns até criticam, falam que é um modelo fisiológico de atender base eleitoral, mas na verdade hoje, sem um pacto federativo, os municípios do nosso estado e do Brasil precisam, para aumentar a sua capacidade de investimento, emendas. É preciso se discutir o orçamento e daí de maneira ampla debater as possibilidades de estabelecer parcerias com o governo federal para que eles possam apresentar resultados. Inúmeras escolas, equipamentos agrícolas, investimentos em saúde pública, dinheiro para custeio que muitas vezes não se vê, mas é um recurso importante para manter um hospital, além de projetos importantes que nós debatemos, como a Lei do Simples Nacional. Eu fui relator da Lei do Simples, eu fui presidente do Marco Civil da Internet, a primeira lei de combate à corrupção que estabeleceu os acordos de leniência, com a presença e participação do hoje ministro Sérgio Moro, que era juiz federal na época, antes da Lava Jato. Eu presidi a comissão especial, além também do debate sobre a internet, sobre a tecnologia, sobre a comunicação. Portanto, foi uma experiência importante para mim e entendo que acrescentei muito nesses últimos anos, com ideias, com propostas, com sugestões e também participações em debates que aperfeiçoaram a legislação no país e hoje trazem bons resultados. Mas muito ainda é preciso ser feito. O que levou o deputado federal João Arruda a não concorrer à reeleição, que praticamente era garantida, para ser candidato a governador? Eu entendo que tinha uma eleição mais tranquila para deputado federal, lógico. Mais difícil seria se eleger governador do estado. Mas nós tínhamos um projeto, um candidato de outro partido que resolveu não sair de última hora e eu não me sentiria confortável se não fosse candidato, se fosse candidato a deputado federal, porque daí seria também uma postura de conivência com o grupo que se apresentou na campanha eleitoral, que era o mesmo grupo que governava o Paraná nos últimos anos. Nenhuma crítica pessoal, mas era contra aquele modelo e não queria o avanço, a continuidade daquele modelo. Como ninguém se apresentou, eu coloquei meu nome à disposição do meu partido e muitos prefeitos, aliados, vereadores, gente do interior que passou a me procurar incentivando a candidatura, eu resolvi me lançar candidato. Mas muitos me perguntam hoje se, sabendo do resultado, me arrependo, se tomaria uma posição diferente da que tomei. Muito pelo contrário. Sairia candidato a governador novamente, apresentaria o mesmo projeto, mesmo sabendo do resultado da eleição. Valeu a experiência? Valeu com certeza a experiência e marcamos uma posição. Senão teríamos visto aí dois candidatos debater, dois candidatos que representam o mesmo grupo, que têm as mesmas propostas, que tem uma visão de Estado semelhante, não daríamos a opção para o eleitor. Claro que uma campanha curta, não tivemos tempo de circular o suficiente pelo Estado para se apresentar, tivemos que trabalhar muito para nos tornar conhecidos rapidamente, uma eleição diferente, porque antigamente a sociedade paranaense brasileira parava para assistir o horário eleitoral, por exemplo, e hoje não é mais assim. Hoje a internet ganhou muito mais força, as pessoas não prestam mais atenção, e daí quando se concorre com um candidato que representa um grupo de comunicação que é filho de um dos comunicadores mais famosos do Brasil, você leva uma desvantagem no conhecimento da população. Não no projeto, não na proposta, que eu entendo que a minha era muito melhor. Mas não porque é minha, mas porque foi uma proposta de um grupo que apresentou o Paraná dos próximos 20 anos, os concertos que precisavam ser feitos. Nós tivemos coragem para apresentar um plano de governo viável, pés no chão, sem fazer falsas promessas de planos mirabolantes, como aconteceu do outro lado. E o grau de conhecimento era muito maior do outro candidato, e isso deu a ele vantagem e se elegeu no primeiro turno. A experiência legislativa, a experiência política, tudo isso levou você a disputar a presidência do diretório estadual do MDB. Vamos falar do partido.
Como é que foi essa decisão? Um dos problemas que eu enfrentei na campanha para governador foi o partido, o PMDB. Nas grandes cidades não existe mais. Nós temos alguns prefeitos, mas que não estão em sintonia com o projeto partidário a nível estadual. Portanto, agora é uma fase de organização. Nós pretendemos reestruturar todos os municípios, sobretudo as grandes cidades. Nós temos eleições de 2 turnos, e muitas delas com um horário eleitoral, tempo televisão, com espaço e grande alcance nas redes sociais e internet. E nós pretendemos lançar candidatos. É uma fase de reconstrução do PMDB no Paraná, para que a gente tenha nomes e pessoas que consigam atrair eleitores, simpatizantes, pessoas que queiram construir uma cidade melhor, um estado melhor e participar desse processo. Não é um partido que hoje tenha máquinas funcionando a seu favor, como a do governo federal ou estadual, mas nós temos a vontade política e democrática de ouvir todos os paranaenses para apresentar um projeto a nível municipal, em cada cidade, e estadual. Nacionalmente, o MDB fracassou. O que levou a esse fracasso, na tua opinião? Vou dizer isso aqui pela primeira vez, até porque evitei até hoje falar sobre isso. Mas o PMDB errou ao participar do impeachment. O impeachment era algo inevitável. Iria acontecer do mesmo jeito, mesmo que o MDB não tivesse participado desse processo. Acho que a participação direta do MDB nas articulações para trazer votos que pudessem ajudar na cassação da presidente da República, o envolvimento direto, inclusive com ameaças, fechamento de questão e uma série de outros fatores, acho que prejudicou muito a história do MDB. Porque qualquer partido tem gente ruim e gente boa que passa por ele em algum momento da sua história. Isso é normal e natural. Mas a história do partido é muito maior e ela fica. É isso que a gente tem que preservar. E esse momento do partido, independente de termos momentos ruins ou no passado de pessoas que transitaram pelo nosso partido que não nos enchem de orgulho, nós machucamos a história do partido nesse último mandato, na legislatura passada. Daí as consequências elas foram duras para todos. Nós diminuímos o número de bancada, temos hoje metade da bancada que tínhamos no passado, não elegemos o número de governadores que o PMDB pretendia eleger, senadores, está pagando e o custo está sendo alto. Mas a gente não pode ser daqueles que, quando um time vai mal, a gente muda de camisa e passa a torcer por outro time. O negócio agora é consertar, é resgatar a nossa história, preservar princípios importantes e prestar atenção no futuro. Uma análise rápida e objetiva, com a experiência de Brasília, que você viveu, e com a experiência de uma campanha política com presença do Paraná. Como você vê o governo Jair Bolsonaro e o governo paranaense que está iniciando? O quadro é muito difícil e também a análise é complexa nesse momento em que eles exercem o mandato e tem aí um mês de governo. Não dá para fazer uma avaliação concreta do que existe em relação à administração estadual ou federal. Mas a gente pode analisar as equipes de governo, pessoas aqui no Paraná que já faziam parte do governo anterior. Me parece até que era o segundo escalão do governo Richa que passou a ser primeiro escalão do atual governo. Vejo que tem pessoas de fora também, que pouca qualificação e quase zero de experiência. O caso do secretário de Educação, uma secretaria que tem assuntos tão delicados a ser tratados daqui para frente por conta exatamente do que aconteceu nos últimos anos. É um sujeito que é muito estranho, não tem nenhuma vivência, experiência. Não tem afinidade nenhuma com o Paraná. Né? Não é professor da rede pública de ensino do Estado. O máximo de experiência que teve no passado foi como voluntário da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele me parece até, eu não tenho nada contra ele, mas é meio youtuber, parece até uma figurinha daquelas caricaturas de gibis. Eu acho estranha a contratação dele para exercer uma função tão importante, talvez a mais importante na equipe do governo para os próximos 4 anos.
assim como a Fazenda, as finanças também, pessoas de fora que estão completamente perdidos. Então não posso nem acusar de má fé, mas inexperiência, imaturidade, gente que não tem qualificação para ocupar os cargos que ocupam hoje. Vendo o novo MDB do Paraná, com gente jovem como você, como o Requião Filho, como a Libeli, nós gostaríamos que deixasse uma mensagem final ao MDB paranaense e a mensagem final ao nosso público telespectador. Se não existisse dificuldade, nós não teríamos razão para militar num partido político, para exercer funções como dirigentes. Então os desafios são enormes pela frente. Não será fácil ser dirigente de partido, apresentar candidatos, propostas nas campanhas eleitorais e estabelecer um projeto para o Estado e para todos os municípios do Paraná. Mas nós queremos contar com a participação de todos. Então você que é telespectador aqui da TV Impacto, você que acompanha os veículos de comunicação aqui do Luiz Fernando e do seu grupo de comunicação, que gostariam de dar sugestões, ideias, fazer propostas, participar de um plano de governo, que procure o PMDB. Neste momento que nós, independente de posições ideológicas, partidárias, tomadas no passado ou mesmo atualmente, nós estamos abertos para todos que queiram participar. Desde consertar um buraco na rua do seu bairro até questões maiores, como o plano de previdência que envolve os servidores do Estado, como as tarifas de água e luz, como uma plataforma de governo para a educação pública do nosso Estado, a participação efetiva dos professores nessa discussão, a saúde que nos toca diariamente por conta das necessidades que temos no tratamento dos nossos filhos, enfim, em todos os aspectos, em diversas frentes, nós queremos abrir um debate constante sobre o que queremos para as nossas cidades e para o Estado do Paraná. TV Impacto, a política e mais uma manifestação ao público de quem sabe das coisas.